Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo de número 4. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Diga glória a Deus. Aleluia. Hoje me faço acompanhado desse grande profeta, uma voz que o Senhor tem levantado para essa geração, e pegar uma data com o homem hoje em dia está difícil, porque uma hora ele está em Minas, outra hora ele está em São Paulo, outra hora ele está, não para, e Deus nos deu a oportunidade de ficar esses dias, esse final de semana juntos. Ontem ele esteve conosco lá na Demave Recreio, foi uma glória, e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Amém? Cantor Leonardo Santos, fica de pé para a igreja te conhecer, amém? Receba um homem de Deus com palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou Mateus capítulo 4, diga glória a Deus. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorardes. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos do Senhor. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos do Senhor, e o serviram. Eis que chegaram os anjos do Senhor, e o serviram. Se você pode, por gentileza, e não for lhe incomodar, pegue na mão desse irmão que está ao seu lado, por favor. Olhe nos olhos dele como profeta de muita autoridade e diga: não troque a mesa pelo pão, a proposta pelo propósito. Diga: o que Deus tem para minha e para a sua vida é muito maior do que qualquer proposta. Pai, nós te damos graças, ó Deus, rendemos louvores ao teu nome. O Senhor é bom, a tua graça dura para sempre, glória seja dada ao Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa, mas o desejo do nosso coração é ouvir a tua voz.
Fala conosco, Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, fala conosco, Pai. Desejamos ouvir a Tua voz, por isso fala conosco, Espírito Santo. Muito obrigado por este privilégio que é estar na Tua presença. Queremos, ó Pai, receber e ouvir de Ti aquilo que só o Senhor pode dizer e falar. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, me dê alguns minutos a sua atenção, eu prometo que eu não vou me prolongar. 15 minutos, 10 é mais do que o suficiente para falar aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Eu confesso aos irmãos que eu estou boa parte do dia pensativo no que ministraria aqui nesta noite. E ao entrar por esta casa, eu senti e ouvi a voz do Espírito Santo que me conduziu a este texto. Eu não tenho a pretensão de demorar, de te cansar, e nem tampouco de trazer algo que você nunca ouviu, ou nada disso. Eu só quero lembrar algumas coisas que você já ouviu, trazê-las ao seu coração, e a gente vai sair daqui renovados e cheios do Espírito Santo, mais uma vez. O texto que nós acabamos de ler, é impossível falarmos dele sem trazer o paralelo do que acontece anteriormente. A Bíblia vai dizer que Jesus foi levado ao Jordão, apresentado diante de João, e nessa apresentação diante de João, ele vai ser levado para ser apresentado no Jordão. João vai se ausentar da responsabilidade de apresentá-lo, e depois vai dizer, não sou digno de tal responsabilidade. E ele vai dizer que era necessário que isso deveria ser feito para que a lei fosse cumprida. Logo, quando Jesus é apresentado diante do Jordão, abre-se os céus. Uma pomba desce em forma corpórea do Espírito Santo. Esta pomba que desce em forma corpórea do Espírito Santo repousa sobre ele, e uma voz vem do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Eu preciso que você entenda simplesmente o que eu estou falando aqui agora. Este é o meu Filho amado. A história que eu vou falar, ela não começa no capítulo 4. A história que eu vou falar começa aqui. O que a gente leu não começa no capítulo 4, termina no capítulo 4. Começa quando o céu se abre e diz: este é o meu Filho amado. Você pode olhar que a primeira proposta do diabo não é lhe dar pão para Cristo. Pode olhar. Ele diz: se tu és o Filho de Deus. Na segunda proposta ele diz: se tu és o Filho de Deus. Então o problema aqui não era o deserto, o problema aqui não eram os 40 dias. Não, o problema aqui foi o que o céu falou ao teu respeito. Duas pessoas. O problema aqui não é quanto tempo ele está de jejum, quanta fome ele tem. O problema foi o que o céu falou ao teu respeito. O inferno não se incomodou com o jejum de Jesus. O inferno não se incomodou com o propósito de Jesus. O inferno não se incomodou porque ele teve fome. O inferno se incomodou porque o céu se abriu. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me alegro, ou em quem me comprazo. O problema não é os caminhos que você escolheu andar. O problema não é a roupa que você decidiu vestir. O problema não é a tua forma de falar, a tua forma de cantar, o quanto você sabe ou o quanto você é bom. O problema é que o céu viu algo em você. O céu viu algo em mim, e aquilo que o céu liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida causa espanto no inferno, amedronta os demônios, a ponto deles fazerem de tudo para quererem parar a mim e a você. Por quê? Porque você é bom? Não. Por quê? Porque você canta bem? Também não. Porque você prega muito bem? Também não. Porque o céu
olhou para mim e para você e liberou uma palavra sobre a minha história. Eu quero profetizar para pelo menos 2 pessoas que chegaram aqui. O grande problema foi o que Deus falou para o teu casamento. O grande problema foi o que Deus falou a despeito da tua casa. O grande problema foi o que Deus falou a despeito do teu ministério. Por conta disso, o diabo quer fazer de tudo para que as palavras dele não sejam verdades na tua vida. Deus falou que teu casamento vai ser uma bênção. O diabo está fazendo de tudo para que não seja. Deus falou que teu ministério vai ser uma bênção. O diabo está fazendo de tudo para que não seja. Deus falou que você vai crescer, prosperar, vai empreender, vai crescer, vai ficar rico. O diabo está fazendo de tudo para anular aquilo que o céu falou. Só que nesta quinta-feira eu vim debaixo de uma palavra para dizer para alguém: não tem demônio no inferno proposta na terra que seja capaz de anular uma palavra que já foi liberada do céu. Não tem demônio para ir. Se Deus disse que é porque é. Se Deus disse que vai ser, é porque vai ser. Pegue na mão desse irmão, eu já vou começar a pregar, mas segure por favor e diga: o grande problema foi o que Deus disse ao teu respeito. O grande problema foi o que Deus disse a respeito da tua casa. O grande problema foi o que Deus disse a respeito da tua família. Estava tudo muito bem, até que o céu fizesse uma promessa. Aí começou a se levantar de um lado, anular de outro, vir de outro. Só que esta noite o céu me trouxe para dizer: se Deus falou, está falado. Se decretou, está decretado. Nenhuma palavra que foi liberada da boca de cairá por terra. Tudo começa porque ele falou: este é o meu filho amado. O diabo vem na tentativa de contrariar. Tu és. A grande ferramenta do inferno contra mim, contra a sua vida, é tentar colocar dúvida naquilo que Deus falou. Irmãos, eu estou falando aqui abertamente a pessoas inteligentes que me ouvem. Muito obrigado. A grande tentativa do inferno é tentar colocar dúvida nas palavras que Deus liberou ao meu e ao teu respeito. Quem de nós aqui nunca titubeou diante de uma promessa? Quem de nós nunca titubeou diante de uma palavra que o céu liberou sobre a nossa vida? Dizendo: será que vai acontecer? Será mesmo que eu vou viver tal coisa? Será que eu sou? Será? E você acha que isso quem coloca no teu coração? A proposta do inferno é invalidar aquilo que foi dito. A proposta do diabo é invalidar a palavra que foi liberada. E qual é a palavra que foi liberada? É: você é. Este é. O diabo diz: se tu é, transforma estas pedras em... Eu amo Jesus. Jesus olha para ele, Álvaro, e diz: está escrito na palavra. Nem só de pão viverás o filho do homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira coisa que eu vim falar para alguém, não sei se você recebe isso: você não precisa provar nada para ninguém. Me desculpe, eu não vim aqui para lhe provar nada. Não preciso lhe provar nada. Não preciso, não, você não precisa provar nada para ninguém. Jesus não olha para ele e diz: eu sou sim. Jesus não olha para ele e diz: é claro que eu sou. Você não está vendo o que eu sou. Ele diz: eu vou falar para você o que está escrito na palavra. E o que está escrito aqui está escrito: nem só de pão viverás o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Gabriel, não entendi, vamos lá. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de novo, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de... Nem só de pão viverá um homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de...
Vamos para a Bíblia, irmão. Olha o que ele está dizendo: nem só de pão viverá o homem. Ele está falando: a minha necessidade é provar quem eu sou. Esse é o pão do homem, a necessidade de justificar. Mas ele está dizendo: eu não vivo da minha necessidade de aprovação, porque eu vivo daquilo que o céu falou ao meu respeito. Ele está dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. O que ele está dizendo? Eu não vou falar para você o que eu sou, porque ele já disse quem eu sou. Eu não vou te justificar quem eu sou, porque a palavra que já saiu da boca dele, você estava lá no Jordão, ele disse, não foi eu que disse. Ele disse: este é o meu filho amado. Quem come do pão que alimenta o ego, não vive a palavra que o céu libera sobre a vida. Quem necessita justificar, quem precisa ver para crer, não come do caminho que a fé que não vê, mas caminha sobre aquilo que não existe, sobre a direção que não dá para ter sustento. É saber: eu não preciso ver para crer, eu creio e sei. Se ele falou, está falado. Se ele diz, já acabou. Se ele falou, está falado. Se ele disse, está dito. Jesus está dizendo: nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de... Qual a palavra que saiu da boca de Deus? Este é o meu filho amado. O que Deus disse? Este é o meu filho amado. Ele está dizendo: eu não preciso justificar aquilo que o céu já falou. Eu não preciso comer dos pães e me alimentar desses pães para justificar, Gabriel, o que é isso? Eu não preciso que a minha realidade comprove aquilo que o céu falou. Mas eu sei que o céu vai mudar a minha realidade. Ele está definindo Jesus pelo momento em que ele está vivendo. E qual é o momento? Ele teve fome. E pelo momento de fome, ele queria que as pedras fossem transformadas em pães. O meu momento não define quem eu sou. A minha fase não define a minha história. O meu momento não define aquilo que eu sou. Mas quem eu sou é muito além do momento que eu estou vivendo. Ele está dizendo: se você é quem você realmente é, você não pode viver isso, não pode passar por isso. Não pode. E talvez o diabo tenha colocado essa palavra no coração de algumas pessoas que me ouvem aqui. Quantas vezes você diz: para que eu estou na igreja se eu estou passando por isso? Para que eu sou crente se eu estou vivendo tal coisa? Para que eu estou na igreja se eu estou vivendo tal realidade? As coisas estão tão difíceis, está tudo tão complicado. Para que eu vou continuar sendo crente? Quem coloca isso no meu e no seu coração é o diabo. Gabriel, porque eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou buscando, mas o pão não está, só tem pedra. Não tem pão, só tem pedra, mas tem uma palavra. Não tem pão, tem pedra, mas tem uma palavra. Ele está dizendo: meu momento não precisa mudar, quem não pode mudar sou eu. Vou melhorar para que duas pessoas dê pelo menos um glória a Deus. O momento não muda. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ele está dizendo: o que adianta eu transformar as pedras em pães, se eu mudo quando as pedras se transformam? A proposta tem a intenção de mudar o nosso momento e mudar quem somos. Se Cristo ouve a proposta, ele não muda só as pedras, o ambiente, ele muda quem ele é. Então ele prefere ser quem ele é, mesmo a despeito do momento não mudar. Vou dizer de novo: ele prefere permanecer sendo quem ele é, mesmo que as pedras continuem sendo pedras. Gabriel, não entendi. Eu prefiro continuar orando, buscando, mesmo que não haja provisão, mesmo que não haja milagre, mesmo que a porta não abra, do que a porta abrir, o milagre chegar, o que era pedra se tornar pão, e eu já não sou mais quem era, não faço o que fazia, não canto como cantava, não oro como quem orava. Ele está dizendo: o que adianta eu mudar o pão, a pedra que está aqui, e esta pedra que está aqui virar pão, mudar quem eu sou?
sou. Eu prefiro continuar sendo quem eu sou. Por quê? Porque pedra virar pão não é problema. Eu sei, como já disse, que o meu Redentor, ele vive, e por fim ele se levantará em meu favor. O que Deus tem para você não é um pão. O que Deus tem para você é uma mesa, é um banquete, é algo muito. Já vou começar. O que adianta a realidade mudar se essa realidade mudar você? O que adianta essas pedras virarem pães se para que essas pedras se transformem em pães, você tem que mudar? Ele está dizendo: eu não vivo das pedras que se transformaram em pães. Eu estou aqui para ouvir a palavra que ele falou. Eu me alimento daquilo que o céu falou. Ah, irmão, e eu quero que você ouça isso aqui muito, 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 muito do coração de Deus. Essa noite o que vai te alimentar é aquilo que o céu falou. Você vai sair daqui fortificado pelas promessas, reanimado pelas promessas. Eu quero profetizar que vai ter gente que vai sair daqui dizendo: eu vou voltar a ser quem eu era, ou cantar como eu cantava, orar como eu orava, pregar como eu pregava. Você vai se alimentar das palavras que o céu liberou ao teu respeito, Gabriel. Você não tem ideia do que eu estou vivendo. Por quê? Gabriel, não tem um pão ao meu redor, só tem pedra. Para que você quer pedra? Para que você quer pão? Se Jesus chamou a Jesus como o pão vivo que desceu do céu. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é, e por saber quem Ele é e por saber quem eu sou, eu sei que as coisas não vão ficar da forma que estão. Transforma essas pedras em pães. Está escrito: só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu prefiro ficar com o que Ele falou ao meu respeito. Eu vou me alimentar daquilo que Ele falou ao meu respeito. Irmãos, eu quero ser bem direto no que eu estou falando aqui. Quantas vezes nós não se alimentamos pelo medo? Quantas vezes nós não se alimentamos pela insegurança? Quantas vezes nós não se alimentamos pela vontade e o egoísmo de querer que as coisas aconteçam amanhã, mude amanhã, e que amanhã já acorde e seja um dia em que tenha muito dinheiro na sua conta e está tudo muito perfeito, e a família está tudo muito bem, o teu casamento amanhã já ficou tudo perfeito. Não! Precisamos se alimentar das palavras que Cristo falou ao nosso respeito. As promessas devem alimentar e serem cuidadas, zeladas pela nossa fé. Mesmo que as nossas realidades não sejam pertinentes às palavras que Ele liberou sobre a minha e sobre a tua vida. Tá bom? Leva ele a um alto monte. E lá no monte ele diz: está escrito na palavra: lança-te daqui, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Lança-te daqui, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Isso aqui me confronta demais, gente. Lança-te daqui, porque aos teus anjos está escrito isso. Jesus diz também: está escrito: não tentarás o Senhor teu. Gabriel, não entendi. Ele tira ele de um ambiente de deserto, leva para um ambiente alto. E quantas pessoas se deslumbram por estar no alto? Se deslumbram por chegar em cima. E lá, ele vai querer indagá-lo pela palavra. Ele diz: se é pela palavra, existem métodos pela palavra que dá para te adiantar, que dá para te fazer romper processos. E eu já disse isso aqui uma vez, vou falar de novo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a... Sem fé é impossível agradar a... Sem fé é impossível agradar a... A fé que a gente prega hoje em dia é a fé que é para nos agradar e não agradar a Deus.
Como assim? Eu uso a minha fé para comprar o meu carro, eu uso a minha fé para comprar a minha casa, eu uso a minha fé para comprar um monte de coisa, e aí quando a fatura chega eu falo que é o diabo. É mentira ou é verdade? Mas o demônio entrou na minha vida financeira. Não foi o demônio. Foi a fé que você disse que era para te agradar e não agradar a Deus. Eu tenho fé que eu vou conseguir pagar. A fé nunca foi para te agradar. A fé é para agradar a Deus. Quando a minha fé agrada a Deus, eu não vivo o que eu quero, eu vivo o que Ele quer. Gabriel não entendia quando eu uso a palavra para antecipar o processo que Ele já determinou que eu tenho que passar. É quando eu tento usar aquilo que Ele falou contra Ele mesmo, dizendo, não, se Ele falou que vai, eu vou lá, eu vou entrar. Não. Jesus diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, na última cartada, leva ele a um alto monte. E no alto monte ele diz, se tu tão somente me adorar e me prostrar. Está vendo todos esses reinos aqui? Toda essa riqueza, toda a glória desse mundo, eu lhe darei. Se tu tão somente me adorar, todo esse reino, toda essa riqueza, toda a glória desse mundo, eu lhe darei. Irmão, guarde isso aqui no seu coração. Quando o diabo não conseguiu mudar quem Jesus era, com as suas palavras, ele tentou comprar Jesus com a riqueza e com a glória do mundo. Agora, só para que fique no meu e no teu coração, olha o texto. Quem que levou Jesus para o alto? O diabo. Quem lhe ofereceu riquezas? O diabo. Quem lhe ofereceu glória? O diabo. Mas olha como é que começa o capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Quem levou ele para o deserto foi o Espírito. Mas quem colocou ele no alto foi o... Quem levou ele para o deserto foi o... Mas quem levou ele para o alto foi o... É melhor estar no deserto com o Espírito. É melhor continuar no deserto com o Espírito do que subir quando ele não sobe. Chegar aonde ele não chegou. E viver o que ele não preparou para a sua vida. Gabriel, não entendi, vou melhorar. O propósito é melhor do que a proposta. O propósito é melhor do que a proposta. O propósito dói mais, o propósito aperta mais. A proposta é mais prática, mais rápida. É no estalar de dedo, tudo muda e tudo acontece. Mas você vai ter que lidar no teu coração com a certeza de que você já não é mais quem era, já não vive mais a palavra que ele viveu. Aí Jesus se levanta e diz, apartai-vos de mim, Satanás, porque está escrito, adorar somente ao Senhor. Ele está dizendo, eu prefiro continuar aonde eu estou, mais cheio do Espírito Santo, do que chegar em qualquer lugar alto com a tua presença. Eu não vou negociar o propósito pela proposta. Eu vou permanecer, mesmo que seja no deserto, mais cheio do Espírito Santo de Deus, do que em cima, sem a presença. Deixa eu liberar essa palavra aqui para alguém que precisa ouvir do céu esta palavra. Não negocie, não troque, não entre em acordo. O céu está dizendo, fica onde eu te coloquei, fica onde eu te levei, porque ainda que seja um deserto, eu tenho uma mesa para você nesse deserto, eu tenho maná para você. Pegue na mão desse irmão, é a última vez que eu faço isso, mas chacoalha ele com fé e diga, aonde Deus te levar, Deus vai te sustentar.
Aonde Deus te colocar, Ele vai te sustentar. Se Ele te levou no deserto, Ele te sustenta no deserto. Se Ele te levou para essa situação, Ele vai. Gabriel, mas tem um jeito para sair, tem um jeito para fazer melhor. Não arrume jeitinhos, fica onde Deus te colocou, porque onde Ele te colocou já tem anjos que receberam ordem. Mas eu vou cuidar da casa dela, eu vou cuidar da vida dela, eu vou cuidar dos filhos dele, eu vou cuidar da família dele. Deus já liberou anjo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero profetizar para alguém: já tem uma mesa preparada para você nesse deserto. Para quem rejeita o pão tem mesa. Pode ver que os anjos estavam servindo. Para servir tem que ter mesa, para servir tem que ter banquete. Os anjos não vieram servir a todos. Eu não sei se preparou uma mesa, se botou ele sentado numa pedra, se já vieram com uma bandeja na mão, direto do alimento que tinha no céu. O que eu sei é que eles estavam: o que você quer comer? Qual é a tua fome? O diabo te ofereceu um cardápio que só tinha pão. Aqui tem pão, tem carne, tem picanha. Se eu estou servindo, eu vou dar o que você precisa. No cardápio do inferno só tinha um pão. No cardápio do inferno só tinha um. No cardápio do céu tinha garçom. Para viver o propósito tem que passar pelas propostas. Para viver o propósito tem que passar pelas propostas. Para viver o propósito tem que passar pelas. Não negocie, não negligencie. Que isso, Gabriel? Não dá. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Adorar somente ao Senhor, e somente a Ele servirás. Eu amo isso aqui, gente. Sabe por que tudo isso que a gente está vivendo, você está passando? É porque o céu olhou para você e liberou uma palavra sobre a tua vida. E essa palavra incomodou tanto o inferno, tanto o inferno, tanto o inferno, que ele está fazendo de tudo para tentar fazer você trocar a palavra que ele liberou para aquilo que o inferno tem para a tua vida. Como assim, Gabriel? Deus havia liberado uma palavra. O inferno está vindo. E porque, irmão, guarda isso aqui. Eu amo aquela canção: não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem. Você acha que Deus pode fazer tudo o que Ele quer? Sim ou não? Sim ou não? Não. Que isso, Gabriel? Deus não pode fazer tudo o que Ele quer. Por quê? Porque Deus é limitado. Gabriel, você veio pregar heresia uma quinta-feira dessa? Não, irmão. Deus é limitado pela sua palavra. Ele jamais poderá passar por cima daquilo que Ele falou. Deus jamais poderá passar por cima da sua palavra. O limite de Deus é a sua própria palavra. O limite de Deus é a sua própria palavra. Você pode ver, uma vez Ele dizimou toda a terra. Você acha que nos nossos dias não tem mais iniquidade do que nos dias de Noé? Com certeza. Com certeza. E por que Deus não vem e dizima toda a terra? Porque Ele disse: eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer isso de novo. A sua palavra lhe daria Ele diz: não posso passar da minha palavra. E segundo a palavra dele, Ele não pode anular. Como assim, Gabriel? Se Ele tem uma palavra para minha e para a tua vida, Ele tem uma palavra para mim e para a tua vida. O único capaz de impedir ela não é o diabo. Você pode olhar na Bíblia: o diabo nunca se apresentou nem como concorrente de Deus. O diabo não se apresenta como inimigo da igreja, como nosso inimigo. Como Deus, ele não entra nem entra numa guerra. Ele pode ser nosso inimigo, criação, mas com o Criador ele sabe: ali não dá. Eu posso brigar com o que Ele criou, porque eu também fui criado por Ele.
Mas com ele eu sei que não dá nem negócio. Então, pode olhar, Bíblia. Em nenhum momento você vai ver que o diabo é inimigo de Deus. Nunca. Porque ele sabe que não tem nem guerra para ele. Ele tenta brigar contra a gente. Ele tenta guerrear contra a gente, que somos criações. Para tu ver o nível que ele está diante de Deus. Aí já que ele sabe que ele não pode impedir uma palavra que Deus liberou, quem pode? Você. Que é isso, Gabriel? Eu posso impedir uma palavra que Deus liberou para a minha vida? Pode. Como assim? Você acha que o plano de Deus para Adão e Eva era o que foi? Sim ou não? Sim ou não? E por que eles fizeram? Deram ouvido. Ouvido para quem? Para a serpente. E o que a serpente fez? Só falou. Sabe o que ele falou para vocês? Sabe aquela palavra que ele liberou para vocês? Tem nada a ver não. Vai acontecer não. Pode comer. Pode ir. Vai lá. Quando vê, acabou o ministério, acabou a chamada, acabou o casamento, acabou a empresa, acabou o sonho, acabou o projeto. Gabriel, mas Deus disse que eu ia ser rico e estou pobre. Por quê? Porque você deu ouvido. E você mesmo paralisou as palavras que Deus tinha liberado sobre a... Gabriel, Deus disse que meu casamento ia ser abençoado, mas você deixou a serpente entrar e deu ouvido a palavras que mudaram aquilo que o céu já tinha dito ao teu respeito. Gabriel, mas a culpa foi de Eva. Pelo amor de Deus, irmão, para de ser negligente da Bíblia. A culpa não foi de Eva. Como assim? Você pode ler a Bíblia. A Bíblia diz que Deus havia dado uma chave para Adão. A chave do jardim. Era Adão quem governava o jardim, para saber quem entrava e saía. Eva deu ouvido, mas quem deixou entrar foi Adão. Eva pode ter ouvido, mas quem deixou a serpente entrar no jardim foi Adão. E eles sabiam que era mais astuta do que qualquer uma outra. O problema não é o que você ouve, porque você só ouve depois que deixa entrar. Tem coisa que você coloca dentro da tua casa, dentro do teu ouvido, dentro do teu telefone, que só está matando as palavras, as promessas, aquilo que Deus disse para a tua casa, para a tua família. Aí depois quer culpar um, quer culpar outro. A culpa foi sua. Deus falou, faria, vai fazer. Mas enquanto você der ouvidos a palavras, desculpa, você vai embora hoje com raiva de mim. Eu só vim aqui dizer que eu não aceito viver um centímetro a menos das palavras que ele disse ao meu respeito, das palavras que ele disse para minha casa, das palavras que ele disse para minha família. Josué se levanta, Léo, e diz: porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Porém é uma conjunção adversativa que põe fim a uma frase anterior. Eu não me importo o que alguém escolheu viver, o que alguém escolheu adorar. A minha casa, quem diz aqui sou eu, e da minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. A minha casa vai ser uma bênção, a minha família vai ser uma bênção. Não importa se fizeram macumba, bateram tambor, se tem fofoqueiro falando que não vai, se tem mentiroso falando que não tem como. Eu sou profeta aqui dentro, eu dou limite aqui dentro, e eu digo: a minha casa é de Deus. Quem põe limite aqui sou eu, e aqui a gente vai ficar com o que ele falou. Gabriel, mas o médico disse que não tem. Aqui a gente fica com o que ele falou. Gabriel, mas falaram que o meu filho vai morrer nas drogas. Aqui a gente fica com o que ele falou. Vai ser profeta, vai cantar, vai pregar, vai ser homem de Deus. Na minha casa não prevalece proposta, só propósito. Só propósito. Só quem está no propósito, levanta a mão aí. Só quem não foi vendido pela proposta, abre a boca. 1 minuto, vai. 1 minuto, vai. 1 minuto, vai. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, o que o céu falou é maior. Telemanaka lavassuri andarábia, telemanacomenência.
Alguém disse que não tem mais para crescer. Deus diz: as nações te esperam. Alguém disse que não tem como chegar, e Deus diz: eu vou mandar ordem no céu, ordem na terra. Eu vou enviar passagem, dinheiro. Eu vou enviar recursos. Alguém disse: já deu o que tinha que dar, já foi até onde ia. E Deus diz: eu sou o Deus que faço uma coisa nova. E o meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz à escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Cante. E o meu Deus é. Você pode declarar: e luz à escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Fica de pé, fica de pé. Cata a mão desse irmão aí, chacoalha ele e diga: a proposta não é maior do que o propósito. Mas diga para ele: quem decide é você. Vai ficar com a proposta ou vai ficar com o propósito? O propósito é maior, mas a decisão é minha, de levantar e dizer: eu não aceito proposta, eu vou viver o propósito. Eu não aceito proposta, eu vou viver o propósito. Se aquilo que Deus falou ao teu respeito está incomodando, quando acontecer, vai incomodar mais ainda. Gabriel, qual é o propósito? O propósito é que ele sabia que o Filho de Deus, que se esvaziou da sua glória, ele seria o cumprimento da maior promessa para toda a humanidade. Olha isso aqui. Ele acabou de ser apresentado no Jordão. Está começando. É um dos primeiros, é o começo de tudo. Quando ele foi apresentado e o céu liberou uma palavra, o diabo já se manifestou. Por quê? Porque a gente vê o momento. Deus já sabe o que vai ser lá na frente. E o diabo acredita mais no que Deus falou a nosso respeito do que a gente mesmo. Vou dizer, o diabo acredita mais no que Deus falou para a tua casa, para a tua vida, do que próprio você. Você chega no culto aqui, aí o pastor fala de oferta, você vai prosperar, você não acredita. Você chega no culto, o pastor fala que Deus vai salvar a tua casa, a tua família, você não acredita. Vamos para a Bíblia. Crede nos meus profetas e crede nos meus profetas e prosperarei. Existem palavras que o céu libera que você não acredita, e o inferno tem mais medo do que o Deus falou do que você. Aí qual é o problema? Quando você está voltando para casa, a guerra começa logo cedo, porque ele diz: tem que parar agora, porque eu nunca vi uma palavra que ele liberou não se cumprir. Então ele não perde tempo, quer parar logo no começo, porque no começo tu não está vendo nada, não está acreditando em nada, não acha que nada vai acontecer. Aí ele quer impedir o acontecimento logo no começo. Só que quando você ficar firme com a palavra que ele falou, quando Jesus está no alto trono, quando Jesus está no Gólgota, com os seus braços presos na cruz do Calvário, ele ergue a sua voz e diz: Tetelestai. Está. Ele disse: agora acabou. O que acontece? Vem uma voz que causa espanto para todo mundo. O que Deus diz lá? Quem sabe? Quando o céu se abre no Gólgota, o que diz? Este é a mesma coisa que ele disse no começo. Ele fala onde? No final. Ele diz: eu sou Deus que falo, eu sou Deus que cumpro, eu sou Deus que falo, eu sou Deus que cumpro, eu sou Deus que falo, eu sou Deus que cumpro, eu sou Deus que prometo.
feito, mas eu sou o Deus que cumpro tudo aquilo que eu... Vai terminar no mesmo nível que começou. Vai terminar. Levanta a mão. O teu final será muito maior do que quando começou. Abre a boca aí, vai.